Deputado, vamos ao assunto que te trouxe aqui no nosso All News, que é justamente a viagem dessa comitiva de parlamentares, chefiada pela senadora Elisiane Gama, aos Estados Unidos, diante dessas revelações, né, de um deputado americano sobre as investigações aqui no Brasil e decisões de Alexandre de Moraes. Essa comitiva de parlamentares vai lá para Washington na semana que vem, vão discutir com os congressistas americanos os ataques à democracia nos dois países, invasão ao Capitólio, assédio aos três poderes. E eu queria saber qual é o objetivo dessa comitiva, com quem vocês vão se reunir lá e o que vocês querem entender lá do Congresso americano. Perfeito. É uma comitiva de deputados que participaram da CPMI do 8 de janeiro, sob a condução da senadora Elisiane, que foi a relatora. Nós vamos ser recebidos especialmente pelo congressista James Raskin, que foi o protagonista lá da investigação sobre o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos. Então, isso já diz tudo. É uma troca de experiências, de informações entre parlamentares, que tanto lá quanto aqui investigaram e enfrentaram essa tentativa de golpe contra a democracia. Então, vamos falar da experiência das duas investigações, vamos falar sobre estratégias de enfrentamento à extrema-direita, ou seja, ao negacionismo, à desinformação, ao fundamentalismo religioso e ao nacionalismo cristão. Então, é troca de experiências, solidariedade democrática e compartilhamento de estratégias para a defesa da democracia e de enfrentamento ao que falávamos agora há pouco, ao significado violento e antidemocrático do que é a extrema-direita nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Ô, deputado, para fazer um pouco o papel de advogado do diabo, houve em janeiro uma reunião com esse mesmo parlamentar, o Raskin, o Jamie Raskin, só que foi uma reunião virtual. Trocaram-se impressões, uma reunião virtual, sem o dispêndio de verba pública. Agora eu me pergunto se é o caso de gastarmos dinheiro público para que uma comitiva vá daqui para os Estados Unidos para fazer algo que já foi feito virtualmente, que poderia eventualmente até se repetir, não é? E eu lhe pergunto se, neste caso específico, em que o Brasil até parece que se comporta mais adequadamente do que os Estados Unidos, afinal, quem tentou o golpe aqui por conta da legislação e da atividade, a resistência que se opôs a ele, não é? Está inelegível e os processos estão andando aqui mais rapidamente do que lá, não é? De fato, nós temos o que aprender ou temos algo a intercambiar com os Estados Unidos nessa matéria? Não poderia ser feito virtualmente sem gastar dinheiro público? Então, não tem gasto de dinheiro público. Até onde eu sei, essa informação está bastante equivocada. Não tem oneração para o Congresso, falo por mim. Não tem um centavo do dinheiro público. É missão oficial sem custo para a Câmara. Então, é importante que as pessoas O saibam senhor está disso. pagando a passagem, a hospedagem e tudo? Exatamente, assim, a partir de doadores, eu estou indo por conta própria, sem nenhum centavo para hospedagem, para passagem, para Todos os outros alimentação, parlamentares vão nas mesmas circunstâncias? até onde eu sei exatamente assim. Missão oficial sem custo para o Congresso, de verdade. Eu não estou gastando nenhum centavo da nossa cota, não tem nenhum centavo da Câmara Federal, e pelo que entendi, não tem nada a ver com isso. É uma viagem intermediada pelo Instituto Vladimir Herzog, sem custo público. É importante que isso seja dito e bem informado para as pessoas, nem de passagem, nem de hospedagem, nem de alimentação. Zero centavo de dinheiro público. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, olha, sinceramente, só se a gente for muito ingênuo diante do que é a extrema-direita globalmente, que a gente vai achar que não precisa de intercâmbio Brasil e Estados Unidos entre setores democráticos.
o jogo é pesadíssimo. Sinceramente, não é reunião online que vai resolver a fragilidade do Estado democrático de direito no Ocidente. Vamos lá, vamos mudar o patamar, na minha opinião. Ou a gente entende o que está acontecendo no mundo sem fatalismo, sem espetacularização, sem senso de derrota. Tem disputa civilizatória a fazer. Agora, tem pesquisas acadêmicas, tem leituras feitas por comentaristas políticos que o Estado democrático de direito está num momento de alta fragilidade. Há o retorno de dispositivos autoritários e fascistas. Posso concluir? E as democracias estão corroendo por dentro a partir das suas próprias instituições. Então, assim, eu vou inverter um pouco, respeitando a sua pergunta, mas eu vou defender firmemente solidariedade internacional, fóruns, congressos, seminários, manifestações públicas, estratégias de imprensa, estratégias de rede. Nós precisamos ter solidariedade num amplo campo democrático que cabe esquerda, direita, centro-esquerda, para fazer uma blindagem diante da democracia. Eu estou animadíssimo de poder viajar, poder encontrar, poder me manifestar publicamente, trocar experiências. Reunião online não vai resolver o nosso problema diante da extrema-direita. E não é ir lá aprender, é ir lá organizar, trocar informações, amplificar a nossa voz, fazer articulações internacionais, jogar isso para a imprensa. Eu acho muito importante. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco qual é a ligação entre essa comitiva que está indo agora para os Estados Unidos para discutir com o Partido Democrata, com o deputado do Partido Democrata, e essas comitivas que têm ido aí recentemente, nos últimos dias, semanas e tal, organizadas pelos bolsonaristas, né? Não é estranho que o debate público do Brasil, o debate político, esteja sendo transferido do plenário da nossa Câmara para o Capitólio. Como é que o senhor vê isso? Discutir essas questões internas nossas, né, lá fora, num outro país. Perfeito. Bem, o debate não está sendo transferido, é o meu cotidiano no parlamento, Eu sei. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Segurança Pública. A minha fala ontem no plenário, tempo de liderança do PSOL, foi sobre nacionalismo cristão heteromachista, supremacista com dispositivos fascistas. Portanto, assim, no papo reto e falando de maneira mais tranquila e acessível, a minha fala ontem no plenário foi sobre o perigo da extrema-direita política religiosa no Brasil, mobilizando a fé para um discurso de ódio que desrespeita a diversidade do povo brasileiro. Portanto, o nosso cotidiano no parlamento é enfrentando o ar tóxico da extrema-direita para defender a democracia. Então, não é transferir. Eu diria que é dar continuidade a esse debate, amplificando a sua potência numa dimensão internacional. Veja, olha que curioso, não é uma resposta à comitiva do Eduardo Bolsonaro. Essa ideia é uma ideia antiga, já formulada em janeiro. A gente queria pegar o relatório da CPMI, que é muito bom, indiciando Bolsonaro, ex-ministros, generais, empresários, financiadores, e nós queríamos, e gente, sinceramente, isso é política, isso é legítimo. Nós queríamos dar visibilidade internacional a um relatório que está dizendo: houve tentativa de golpe contra a democracia no Brasil, articulada na época pelo próprio presidente. Eu acho muito legítimo que a gente queira que isso seja pautado, que isso não seja esquecido, que os agentes golpistas sejam responsabilizados e não anistiados. Eu acho muito legítimo ir para os Estados Unidos, maior potência global, e querer pautar a sociedade civil, organizações de direitos humanos, partidos democráticos e a imprensa. Então, não é exatamente uma resposta, porque a nossa ideia é até anterior. Mas, na prática, eu reconheço que enquanto teve uma comitiva lá dizendo que havia ditadura no Brasil, nós vamos lá dizer que houve uma tentativa de golpe contra a democracia no Brasil articulada pelo próprio ex-presidente.